Olá, meus irmãos. Bom dia. Bem-vindos a mais um dia de O Cumprimento da Promessa. Como têm sido os seus dias? Bom, os meus dias têm sido muito corridos. Eu não tenho, graças a Deus, eu não tenho preocupações. Graças a Deus. Preocupação soa como algo que vem a tirar sua paz, te angustiar. Não é bem assim? Com certeza. Mas você pode sim. Você pode estar atento a determinadas situações as quais você possa corrigir. Mas quando você fala, eu estou preocupado, não soa muito bem. Então, eu dou glória a Deus por não estar preocupado. Quando você faz a vontade de Deus, você pode chegar ao nível de se questionar o porquê determinadas coisas acontecem. Na verdade, se você servir a Deus, algo ainda acontecerá que não seja bom. Porém, você estando na presença de Deus, papai sempre dá um escape para você. Sempre dará um escape para você. A palavra de Deus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas é a prova daquilo que se espera. Ou seja, ainda que você não está vendo a solução, ainda que você não esteja vendo a mudança, a transformação, se você tão somente crer, tiver fé, esperança, esse algo será concretizado. Realmente será concretizado. Eu estou vendo algumas promessas de Deus se cumprirem em minha vida. Algumas promessas de Deus estão se cumprindo em minha vida. Uma delas é eu estar firme na presença dele, e claro que depende da minha vontade. E algumas outras áreas da minha vida Deus também está cumprindo. Todos nós temos que passar pelo teste do tempo. Tudo tem um tempo. Há tempo de você só errar e de você enxergar as coisas de uma maneira tal que quem está de fora sempre vê melhor. Mas você quer, de qualquer forma, caminhar dessa forma. De qualquer forma, você quer caminhar assim. E no tempo oportuno, Deus começa a mudar os caminhos. E automaticamente, havendo mudanças nos caminhos, também haverá mudança no seu ser. O que eu venho te dizer no dia de hoje é: para de se preocupar tanto. Para de se preocupar tanto. Você está se preocupando muito à toa. Você é aquele que pega aquela planta, coloca aquela planta em um vaso e, na verdade, é bem diferente. Você deixa a planta ali, se deixar ela morre seca, você nem água coloca. Mas vamos pensar, vamos ter uma determinada analogia, vamos pensar assim. Você tem uma planta, essa planta tal, ela não pode colocar muita água. Mas você está tão preocupado que essa planta morra
seca, com sede, que você vai lá e começa a acumular meio mundo de água nela. E aí o que você faz? Você afoga aquela terra naquele vaso, ou aquela determinada terra, e afoga a planta. A planta morre de tanta água que você colocou. Para que as raízes venham estar firmadas naquela terra. Para que aquela planta cresça saudavelmente. Ela tem que estar no lugar certo. E o lugar certo nem sempre é num vaso, numa terra determinada que seja boa, porém às vezes está na sombra, e ela é uma planta que tem que estar no sol. Como outras plantas, não pode estar muito no sol. E aí, em determinado dia, o sol vem mais forte, e você deixa aquela planta ali, ela começa a queimar as folhas. Ou você fica atento naquela planta e naquele dia, e como está o clima. E se está chuvoso, para que ela não venha a ser afogada pelas águas da chuva, e você a protege. Assim é a nossa vida. Assim é a nossa vida. Nós temos que estar todos os dias atentos, para que não venha o ladrão, mine e roube. Vigiai e orai. Temos que estar vigilantes e orando todos os dias, a todo momento, sem cessar. Ei, eu sinto a presença de Deus agora aqui nesse lugar. Eu estava perguntando, Senhor, o que eu falarei com o teu povo hoje? E Deus dizia, aquieta-te, aquieta-te. Porque tão somente eu usarei a tua vida e eu falarei através da tua vida. Eu sei de uma coisa, a qual Deus fala no meu coração. Tem pessoas aqui aflitas. Tem pessoas aqui preocupadas. Será que aquilo vai dar certo? Será que aquela decisão que eu tomei é a certa? Qual será o resultado? Se a decisão que você tomou foi mediante a vontade de Deus e você está na presença de Deus, acredite, vai dar certo. Ainda que dê errado, para você foi errado, porque você tem uma vontade e um desejo, mas para Deus não. Quando Deus mandou que Jonas fosse para Nínive, Jonas não queria. Jonas não queria, porque ele era um povo de dura cerviz, de duro coração, um povo difícil para ouvir a palavra de Deus. E ele pegou um barco direto para Tarsis e não queria ir para Nínive. Por fim, ele acabou sendo lançado no mar. Lançaram sortes, porque o mar estava totalmente tempestuoso, tempestade, chuva, e o barco estava indo à deriva. E, por sua vez, Jonas foi lançado. Lançaram sortes e descobriram que o anátema era Jonas. Jonas era o pecado. Ele era o anátema. Ele era o desobediente. E ele era aquele que tinha que obedecer à voz de Deus. Nem sempre a tua vontade é a vontade de Deus. Ah, mas então eu não vou servir esse Deus. Ei, ele te deu livre arbítrio. Te deu livre arbítrio. Mas tem caminhos os quais você quer percorrer, e o Senhor, para que não perca a tua alma, Ele vai permitir que determinadas coisas aconteçam na tua vida, para que você venha a ser moldado, mudado, transformado, forjado, para estar pronto para a batalha. E por fim, Jonas acabou sendo lançado em Nínive por aquele grande peixe. Ele foi vomitado na beira do mar e foi apregoar a palavra do Senhor naquele lugar. Meus irmãos,
A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova daquilo que se espera, ainda que você não esteja vendo o resultado. Tenha fé. Por esses dias algumas coisas aconteceram na minha vida. E uma delas muito boa, mas tiveram algumas coisas que não foram boas. Mas eu não estou preocupado, porque meu Redentor vive e ele morreu na cruz do Calvário para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu não estou preocupado. Eu só estou preocupado em fazer a vontade dele, a boa e a agradável vontade do Pai. Então não te preocupe, porque grandes coisas Deus irá fazer na tua vida. A palavra do Senhor diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, irmãos, lembro-me bem de um profeta chamado Elias. E Elias, ele lutou contra os 400 adoradores de Baal, que é um deus estranho. E contra os 450 adoradores de Azera, estavam todos reunidos. E todos eles pegavam as lancetinhas e se cortavam e sangravam e chamavam pelo nome do Deus deles, e nada aconteceu. E, por sua vez, o profeta Elias os desafiou. E ao desafiá-los, fez um desafio que veríamos qual Deus é o verdadeiro Deus. E, por sua vez, por mais que eles clamaram, o profeta Elias ainda zombou um pouco, dizendo: poder-se-ia que se teu Deus está descansando, está dormindo, ou ele não os ouve. Enfim, por fim, o profeta Elias, ele faz um rego, um buraco, uma canaleta, assim dizendo, em volta, e ele coloca pedras no meio dessa parte redonda, essa canaleta, e pede que derramem cântaros de água, e a quantidade de água de cada cântaro daquele, chamava cântaro, né? Uns como se fossem uns baldes gigantes assim, e derramaram em volta daquela canaleta, e ele ofereceu uma oferenda ao Senhor, e dessa oferenda ele despedaçou, cortou o animal em alguns pedaços tais que acima daquela pedra, para ser dado como oferenda ao Senhor. E o profeta Elias pediu que jogassem até sobre o holocausto, sobre o sacrifício, ele lançassem água ali, e o rego transbordava d'água, e também estava o sacrifício cheio d'água assim, todo molhado. É como se você colocasse ali um animal cortado aos pedaços, dado como oferenda, e após isso você jogasse água em cima e depois jogasse gasolina, ou melhor, gasolina ou álcool e depois água. Não vai pegar fogo, assim dizendo. E foi o que ele fez.
E para começar, não tinha álcool nem gasolina, não havia nenhuma substância química a qual ele riscasse um fósforo e alguma coisa ele fizesse que pegasse fogo. Então somente Elias adorou ao Senhor e disse ao Senhor que se Deus era o Deus de Israel e era o Deus de Elias, que descesse fogo do céu e consumisse o holocausto. E desceu fogo do céu e consumiu aquele holocausto. E disse que o fogo que desceu até lambeu o chão. E toda a água foi consumida, que foram derramadas por aqueles 8, 9 cântaros assim de água, assim. E depois Elias disse que os homens descessem àqueles profetas de Baal, adoradores de Baal, e os matasse à espada. Mas aqueles adoradores, antes mesmo disso, viram que verdadeiramente o Deus de Elias era o Deus verdadeiro. O teu Deus é o Deus verdadeiro. Eu estou aqui, ocorreu uma situação a qual eu não me encontro aqui com a minha Bíblia, com o meu pedestalzinho que eu coloco o celular, eu estou improvisando. E uma determinada pessoa viajou e acabou levando algumas coisas que eu necessitaria para fazer esse vídeo. Mas mesmo assim eu não deixei de fazer o vídeo. Eis-me aqui fazendo a vontade de Deus. E até minha Bíblia foi junto. Logo mais daqui uns dias estará de volta. E eu estou falando essa palavra através do conhecimento qual Deus me deu e através da caminhada que eu tive com o papai. As palavras do Senhor estão aqui, ó, na tábua do meu coração. E eis-me aqui para fazer a vontade de Deus. Então, eu tenho para te dizer, não deixe de fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus basta tão somente você se esforçar. Eu tenho me esforçado muito. Eu tenho jejuado. Há muito tempo eu venho jejuando para a honra e para a glória de Deus. E eu tenho orado toda madrugada pela minha vida, a vida da minha família e pela tua vida. E eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo de Deus está agindo a teu favor. Só que você tem tido guerras por esses dias, dificuldades por esses dias. Mas faz parte, porque essas guerras e essas dificuldades acontecem porque Deus está bem pertinho, lutando a teu favor. O profeta Elias, ele após isso foi se esconder. No Monte Horebe, ele se escondeu numa caverna. Ele caminhou pelo deserto durante 40 dias e 40 noites e se escondeu no Monte Horebe em uma caverna. Porque Jezabel havia mandado homens ir atrás dele para matá-lo. Jezabel era a mulher de Acabe, o rei Acabe. E o rei Acabe, dominado por Jezabel. Por sua vez, ela era perseguidora dos profetas e já havia mandado matar e mataram muitos dos profetas de Deus. Mas depois de um grande desafio desse, depois de o profeta Elias entender que Deus era com ele de uma maneira extraordinária, ainda assim, ele ficou com muito medo, angustiado, e foi para essa caverna. Porém, após a caverna, o Senhor falou com o profeta Elias e mostrou para ele que era com ele, que ainda tinha muitas outras coisas a serem feitas através do profeta Elias. Então, meus irmãos, não pense que acabou. Só acaba quando Deus diz que acabou.
Deus não vai dizer para você que acabou, porque o Senhor nunca perdeu uma batalha. Ele é dono de tudo, dono do ouro, dono da prata. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. O que eu venho te dizer é, sai da caverna. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Eu trago uma palavra para você de que venha ter ânimo. Tenha ânimo. Levante-se. Tenha força. Vá para a peleja, vá para a batalha. O adversário da tua alma, ele quer te derrubar, pois você já se encontra de pé e ainda nem percebeu. Ele está lutando contra você. Mas a vitória é certa, é garantida. Então, meus irmãos, vamos fazer uma oração? A dúvida que você tiver, o desejo que você tiver de conversar, pode mandar uma mensagem aí nos comentários. Havendo oportunidade, muitas vezes eu não consigo ver uma mensagem ou outra, mas pode mandar e eu responderei. Deixa seu like, compartilhe esse vídeo, porque acredite, tem pessoas precisando de uma palavra de ânimo, uma palavra que venha da parte de Deus. Eu não vou ficar pulando, ciscando e não precisa. Tudo é conforme a vontade de Deus. Então que seja feita a vontade dele. Meus irmãos, vamos fazer uma oração, sabendo que o adversário da nossa alma já perdeu mais uma batalha, sabendo que virão dificuldades, mas que nós venceremos. Vamos fazer uma oração? Então, onde você estiver aí, se puder, feche os teus olhos e vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, eu me coloco diante da tua face, da tua presença. Eu sinto nesse momento a tua presença, Pai. Eu poderia falar de diversas formas, diferentes, conforme a minha vontade, mas não é a minha vontade que tem que ser feita, é a tua vontade. Pai, quão forte é a tua presença nesse lugar. Envia-me a mim, que venha fazer tão somente a tua vontade. Os dias foram abreviados, os tempos têm sido difíceis para muitos. Muitos não querem ouvir a tua voz, pois estão com o coração duro igual pedra. Mas o Senhor é aquele, Pai, que se quiser mói o coração daquele que está em forma de pedra e depois faz um coração de carne. O Senhor é aquele o qual faz um vaso novo. O vaso está rachado, trincado. O Senhor quebra, mói e faz um vaso novo. O Senhor é aquele que molda o teu vaso. E o Senhor é aquele que derrama do teu azeite, do teu espírito sobre esse vaso. E esse vaso vem a transbordar. Papai, toda honra, glória, louvor, majestade é dada a ti, pois tu és o único digno de toda adoração. Tu és o único digno de ser chamado o Todo-Poderoso, Deus dos exércitos, Senhor dos exércitos. Grande é o teu nome. Pai, assim como naquele dia o profeta Elias, ele desafiou os 400 adoradores de Baal e os 450 de Azera, esses deuses estranhos, os quais
não agem conforme é o Senhor. O Senhor se apresenta e o Senhor tem um fogo consumidor. Então, Senhor, que o Senhor venha consumir agora toda enfermidade nessa vida, toda obra maligna nessa vida. Esses demônios venham bater em retirada, venham cair por terra em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Pai, tu és poderoso. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiar os sentinelas. O Senhor é aquele que permite que venhamos ser provados para sermos aprovados. E a tua palavra diz que o Senhor só prova quem o Senhor ama. São tantas palavras extraordinárias que vêm do teu ser, do teu entendimento, da tua sabedoria, dos teus lábios, da tua boca, pois tu és grandão, poderoso é o Senhor. Pai, eu te peço, age nessas vidas. Eu profetizo toda sorte de bênçãos em tua vida. Eu profetizo a graça de Deus sobre a tua vida. Eu profetizo que os teus inimigos estão batendo em retirada nesse momento. Eu profetizo que ainda que venha, ou melhor, que veio o dia da dificuldade, hoje é o dia da benção. Hoje é o dia da mudança, da transformação. Eu tenho notícias a receber e situações a acontecer. E eu tenho certeza que na tua vida também irão acontecer coisas por horas e por esses dias. Te prepara, porque Deus vai fazer grandes coisas em tua vida. Mas tão somente caminhe na presença do Pai. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Ei, saia da caverna. Ei, não tenha medo do teu adversário. Ei, como eu já disse, só quem morre na véspera é peru. Você só vai morrer se for a vontade de Deus. E se for a vontade dele, que você tenha sido batizado, batizada, que você tenha aceitado Jesus como único suficiente Salvador da tua vida e o teu nome seja escrito no livro da vida. Que você morra para o mundo e renasça para o Senhor. Então, só vai morrer se for a vontade dele. Então que seja a vontade do Deus Altíssimo feita em tua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, que Deus te abençoe. Eu sei que os dias têm sido difíceis, mas o Senhor tem dado vitória. Ei, não te preocupa com bem material. Não te preocupa com o financeiro, porque tem coisas que nós temos que infelizmente passar. Mas a vitória ela é certa. A vitória é certa, eu não tenho dúvida disso. Porque nós servimos um Deus poderoso, que ainda que a terra jaz do maligno, Deus manda e desmanda. Eu aprendi algo na minha vida, quando Deus manda, até o diabo obedece. É isso aí. O diabo é pequenininho. O adversário da tua alma é pequenininho, porque você tem um Deus grandão. Que Deus te abençoe e até a próxima palavra.